Mantenha-se na vanguarda das descobertas da ciência. Bem-vindo a Futuris. De manhã cedo, no mercado local de Los Baños, 60 km a sudeste de Manila, a capital das Filipinas. O mercado é um local incontornável para comprar comida nesta cidade de cerca de 100 mil habitantes. Mangas, peixe, carne e noodles, tudo pode ser encontrado aqui. Mas as tendas de arroz são as mais numerosas. O arroz é considerado o mais importante dos alimentos. Para mais de 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo, ele é quase a única fonte de nutrientes todos os dias. Eu tenho 7 ou 8 variedades de arroz diferentes aqui. Uma das coisas de que gosto é do sabor do arroz. O aroma, se calhar, é secundário. O arroz é essencial para nós. É a nossa comida principal. E quanto mais suave, mais saboroso e mais aromático for, melhor. Mesmo que só se tenha, digamos, peixe seco, ovos estrelados ou algo menos sofisticado sobre a mesa, com uma boa qualidade de arroz, costuma ser suficiente. Conseguir arroz barato e de boa qualidade é a missão diária dos cientistas que trabalham no Instituto Internacional de Investigação sobre o Arroz. Milhares de variedades de arroz são plantadas, selecionadas e analisadas aqui. O Instituto é parceiro de um projeto europeu que tem como objetivo a produção de grãos de arroz muito aromáticos e altamente nutritivos. Estes grãos vão permitir às populações consumir arroz de melhor qualidade e aos produtores beneficiar dos lucros das exportações. E o caminho para o arroz supremo começa nesta plantação experimental. A química de cereais Melissa é a coordenadora local do projeto. A ciência já identificou um gene responsável pela fragrância do arroz, mas Melissa acredita que há outro componente responsável pela fragrância e quer identificá-lo. Estamos à procura nestas variedades para tentar encontrar o outro gene. Eventualmente, o que podemos fazer é combinar estes dois genes. Devem ter um efeito aditivo, ou seja, a fragrância do gene número 1 com a fragrância do gene número 2 deve dar um arroz super aromático. Todos os cruzamentos neste projeto são feitos através de fertilização artificial. É a mistura do pólen das diferentes espécies. Não há qualquer técnica de engenharia genética. Esta estudante de agronomia do Laos cruzou 2 variedades de arroz do seu país. Ambas são aromáticas, mas uma delas tem dificuldade em crescer durante a época da seca. E mesmo durante a época das chuvas, o crescimento é lento. Hoje está a plantar novos cruzamentos e espera que os grãos saídos destes cruzamentos sejam fortemente aromatizados e resistentes para solos secos e pobres. Plantamos entre 5 e 10 pés de arroz por linha. Depois da colheita, vamos estudar o seu ADN. Tenho esperança de conseguir uma variedade muito aromatizada que seja compatível com solos pobres em nutrientes. Se for esse o caso, podemos começar a trabalhar num programa de reprodução específico para esta variedade em particular. Ainda que pareça estranho num país tropical, a pesquisa dos grãos exige uma roupa quente. Melissa está pronta para entrar no banco de genes, um frigorífico gigante que mantém a 2 graus centígrados dezenas de milhares de variedades de arroz. Vem aqui porque compreender os seus segredos químicos é fundamental para desenvolver variedades com maiores capacidades nutritivas e, eventualmente, combiná-las com outras variantes, como o aroma. Estamos à procura da distribuição de elementos minerais como ferro, zinco, magnésio. Todos estes minerais nos diferentes grãos e nas diferentes partes da planta de arroz. Se se verificar que os grãos dos outros ramos têm uma concentração maior de micronutrientes, poderemos reproduzir apenas os grãos com essa arquitetura. Uma vez plantados, crescidos e colhidos, estes grãos de arroz estão prontos para novas análises. Contrariamente ao arroz vendido nos supermercados normalmente misturado, estes grãos criados em plantações experimentais são puros e têm uma traçabilidade pura. Os seus dados genéticos e químicos são extremamente importantes para a investigação. As sementes são primeiro secas, depois limpas e polidas e, finalmente, selecionadas. Estes grãos, assim escolhidos, são submetidos a uma diversidade de experiências. É-lhes extraído o ADN e os seus componentes químicos são identificados e classificados.
As qualidades físicas dos grãos são depois medidas e estudadas para se compreender qual é a parte mais rica em nutrientes ou como o tamanho ou a dureza da fécula pode afetar a volatilidade dos componentes aromáticos. Esta máquina diz-nos tudo sobre as qualidades físicas dos grãos de arroz, as dimensões e as características. Podemos comparar os grãos longos e delgados com os pequenos e grossos. Podemos imaginar que algo como o aroma é mais volátil e que passa através de um grão delgado mais facilmente do que através de um grão pequeno e grosso, por exemplo. O que estamos a fazer aqui é essencialmente catalogar os traços físicos dos grãos que enviamos para a Europa. O destino final é Wageningen, na Holanda. O arroz branco experimental, vindo das Filipinas, é aqui de novo analisado para tentar revelar ainda alguns segredos químicos mais escondidos. O sonho dos cientistas é encontrar novas formas de acentuar o sabor e as qualidades nutritivas do arroz em relação às que existem já nos grãos de arroz integral. É muito importante poder analisar que tipo de componentes diferentes podem ter o arroz branco e o arroz integral, por exemplo. A maioria dos nutrientes está na camada externa do arroz. O arroz integral que se pode comprar aqui na Europa, por exemplo, contém muito mais componentes do que o arroz branco polido da Ásia. Isso é muito importante porque se acredita que os componentes do arroz integral são muito saudáveis para os humanos. Ajudam o trato intestinal e têm alguns efeitos na tensão arterial, etc. Para Robert Hall, o coordenador do projeto, esta investigação vai ajudar a desenvolver estratégias de reprodução com benefícios tanto para consumidores como para produtores. O objetivo do projeto é desenvolver conhecimentos que permitam aos cultivadores de arroz aumentar a produção dos seus grãos. Isso vai beneficiar diretamente produtores e distribuidores dos países em desenvolvimento, como as Filipinas, porque podem fornecer um produto que terá melhor qualidade. Podem conseguir melhores preços de mercado para o seu arroz e será mais fácil para eles escoarem o arroz nos mercados mundiais. De regresso às Filipinas, os mercados esperam uma nova época de colheita. Cerca de 40 pessoas trabalham esta tarde numa quinta próxima de Los Banhos. 2 vezes por ano, 2 espécies aromáticas, jasmim e dinorado, são plantadas e colhidas nesta plantação de 30 hectares. Mas há também outras espécies menos aromatizadas, plantadas em menor quantidade. Todos os anos plantamos jasmim, uma variedade aromática. Com o jasmim conseguimos entre 2 e 2,5 pesos a mais por quilo do que o preço das variedades normais. Porque é aromatizado e o sabor é muito agradável na boca. Se pudesse escolher, plantaria apenas arroz fortemente aromatizado. Mas o problema é que não é seguro plantar apenas uma variedade. Precisamos sempre de mais variedades. Por outras palavras, é melhor trabalhar com 2 motores do que só com um. O arroz é uma fonte básica de vitaminas e aminoácidos. Os cientistas asiáticos e europeus esperam que a experiência conjunta os ajude a trazer para os mercados um arroz mais rico e mais aromático.